Alavanca Celdi. Cureta de Lucas. Bisturi. Começamos a gravação. Sejam bem-vindos, meninos e meninas. Sejam bem-vindos todos da Labuco, Liga Acadêmica de Cirurgia Bucomaxilofacial da Universidade de Uberaba. Sejam bem-vindos, meninos e meninas. Hoje, para não perder o costume, hoje é dia 2 de junho de 2021, prestes a entrarmos aí na terceira onda da pandemia. Temos a honra de contar aí com o professor Rubem Jorge Silveira, meu ex-estagiário, meu ex-amigo, meu grande companheiro, meu grande amigo. O Rubinho já foi meu estagiário, hoje é meu amigo. Eu tenho orgulho no meu portfólio de ter lá o Dr. Rubem Jorge, grande cirurgião de Goiânia, que é formado aqui na casa, na Universidade de Uberaba, Rubinho. E é um prazer sempre encontrar com você pessoalmente. Você é uma pessoa que você sabe que eu tenho por você um sentimento além de gostar, que eu amo você. Você é um cara muito legal, que você participa da minha história e eu participo da sua também. E é um orgulho, né, prestigiar o seu sucesso e saber as conquistas que você tem aí no Planalto Central do Brasil e cada vez mais se tornando uma referência, né? Você está onde você sempre quis estar, né? Eu que conheci você aqui nos bancos escolares da escola e tive o privilégio de ter você como meu primeiro estagiário que deu certo. Você está na posição que você sempre mereceu e você sempre fez, lutou para conquistar. Você está participando aqui, Rubens, hoje, da Liga Acadêmica de Cirurgia Bucomaxilo aqui da Universidade de Uberaba, que é a sua casa, e essa liga tem primado bastante pelo interesse, pela organização de convidar professores com assuntos relevantes para a graduação e para o início das futuras pós-graduações, que nós sabemos muito bem como é um caminho árduo, e que nessa turma aqui tem muitos colegas que pretendem seguir essa trilha, ou têm interesse, e que ultrapassam um pouco, né, o curso, o que a gente mostra no curso, né, que é algo que vai além da anatomia dos dentes, que é o que a disciplina de cirurgia bucomaxilo traz, né? Hoje a gente vê essa vertente aí importante da odontologia, que está se preocupando mais com a face, né, com essa vertente da harmonização facial, e que a gente tem observado que bom, né, que a odontologia tem procurado estudar um pouco mais, né, que sempre foi uma obrigação para quem milita nessa área como nós militamos. Então, eu vou convidar a Paula Matheus, a Paula PP, que é a popular Paula Pistola, que é a presidente da Liga, para que a Paula faça a sua apresentação aí. Eu vou ficar com o microfone desligado e vou ficar aqui apenas me regozijando dessa sua prosinha fiada que você vai começar agora, tá? Um grande abraço para você. No final, se não der tempo de a gente despedir, tá? Porque eu tenho que dar aula às 9 horas, eu vou deixar você em excelente companhia com a turma aí. Espero que você seja bem-vindo. Olha quem está me ligando agora, ó. Quer ver? Não vai dar pra... Deixa eu ver. Olha quem está me ligando. Norminha Pressão. Manda um abraço para ela aí. Falei. Pode falar que ela está te ouvindo. Pode falar que ela está te ouvindo. Oi, Norminha. Tudo bom? É o Rubinho. Quem mandou um recado para mim ontem? Mas aí ela não está escutando. Ô, Rubinho, espera só um pouquinho, Norma. Aí, agora chegou o rei das armas. Agora chegou o homem da pistola. Sejam bem-vindos, Euler. É nós, estamos juntos. Grande abraço para você. Já faz o convite aí. Em breve ele vai participar conosco aqui. Agora eu vou deixar a palavra com a Paula Matheus, presidente da Labuco, para fazer a apresentação do professor Rubens. Rubens, seja bem-vindo. Obrigado, Cristiano. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Rubens, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Em mais uma palestra que a gente está aí desenvolvendo, né, na Labuco. Eu gostaria de agradecer a presença de que estão aqui, muito gratificante a presença de todos vocês. Hoje a Larissa, que é a secretária do marketing, Larissa, ela vai apresentar você para que o senhor possa começar a palestra, tá bom? Muito obrigada, Rubens, e boa palestra. Vou passar agora a palavra para a Larissa. Obrigado. Oi, boa noite.
Boa noite, Larissa. Professor Rubens Jorge Silveira é graduado em odontologia pela Universidade de Uberaba, fez sua residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Santa Casa de São Paulo, fez seu mestrado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela FOUFO, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, professor adjunto do curso de odontologia das disciplinas de anestesiologia e cirurgia da Unip, em Goiânia, professor do curso de especialização em implantodontia IKO, coordenador do curso de especialização em implantodontia na Unip do campus Flamboyant, coordenador do curso de aperfeiçoamento com cirurgia bucal, coordenador da residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do UGOL+, governador do Hospital de Urgências, governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia. E tenho doutorando em implantodontia pela Faculdade São Leopoldo Mandique. Tenho muito prazer em recebê-lo, com um currículo tão extenso, tão bom, tão completo, e tenho certeza que você vai compartilhar uma riqueza de conhecimento incrível com a gente. Muito obrigada. Bom, obrigado, Larissa, né, mais uma vez. Obrigado a todos que estão presentes, a Paula, que fez um contato direto comigo, né, a pedido do professor Cristiano. Para mim sempre é um motivo de orgulho, né, poder participar, mesmo que dessa forma remota, de forma individual. O Euler está aí, depois ele vai se manifestar. Eu retorno à casa, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter formado na Universidade de Uberaba. E o que você falou do currículo, nada mais é do que, na verdade, dar um pouquinho de credibilidade para quem está falando para vocês, né? É uma trajetória que é extensa, mas é para mostrar para vocês que a gente não pode parar, né? Nós precisamos estar sempre buscando aí o conhecimento, e eu acho que eu aprendi isso desde a graduação, que essa necessidade, né, de estar sempre aprimorando, aperfeiçoando, e assim você vai trilhando com o passar do tempo, né, na sua curva de aprendizado, você vai ficando cada vez mais graduado e com expertise melhor. Mas então é isso, né, assim, não é um voo que dependeu de muitas pessoas, mas graças a Deus sempre fui cercado de pessoas do bem, e pessoas que me ajudaram bastante, como a Norminha, que está aí, que apareceu na ligação, a família Marinho, de modo geral, né? E que aqui eu retribuo em nome do professor Cristiano, que sempre me acolheram muito bem. Né? O irmão dele, o Caio, lá em Uberlândia, na minha época de mestrado. Então, assim, para mim é um motivo realmente de muito orgulho poder participar e tentar contribuir com vocês de alguma forma, né? Eu entendo a importância dessa liga, parabenizo todos vocês. Né? Quem sabe um projeto futuro aí, a gente nós não teremos na nossa liga aqui, né? Quem sabe. Mas é isso. Agradeço mais uma vez. Vamos começar, né? 7h20 já. Acho que já dá para começar. Vou compartilhar minha tela aqui. Dentro do assunto que vocês propuseram. Cadê? Muito cruel. Muito. Minha tela. Vou usar a ponteirinha, tá? Na pressão mesmo. Você tá vendo aí? Eu não aguento. Posso não usar. Então, sugestão da Liga para vocês aí. Liga 38. Não estou conseguindo compartilhar. Peraí. Tá aparecendo, professor. Mas o que está aparecendo? Agora sim. Pronto? Ó, agora sim. Certinho? Certo. Então deixa eu fazer um teste aqui, já que foi expressão, né? A ponteirinha apareceu aí ou não? Apareceu não, né? sim. Azul? Ponteirinha na pressão azul. Ponteirinha pressão. Então, fechou. Então, vamos lá. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Sem mais delongas,
A Paula me convidou, pediu para que nós pudéssemos falar de um tema que eu acho que é extremamente importante, principalmente para os acadêmicos, né? Que me recordo da minha época, eu tinha um conhecimento um pouco mais abrangente pela convivência estreita com o professor Cristiano, e, obviamente, muitas das coisas a gente acabava não vendo, né, durante a graduação. Hoje eu vejo isso com outros olhos, cada vez mais a informação e a formação dos alunos, elas são mais abrangentes, né? E acho que toda essa tecnologia ao longo desses anos permitiu que nós pudéssemos conhecer um pouco mais sobre todas as áreas, né? E a bucomaxilo nesse inteirinho, ela cresceu bastante, né? E o assunto que me foi solicitado era para falar sobre esse atendimento inicial ao paciente vítima da doença trauma, né? O mais conhecido como politraumatizado, e que normalmente tem um envolvimento facial, que entra aí o papel do cirurgião dentista, ou normalmente o especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Bom, eu acho que é o mais importante, então eu vou trazer alguns conceitos aqui, né? Nós estamos numa liga, então eu entendo que nós estamos no meio basicamente acadêmico, e eu acho que a gente tem conceitos que a gente precisa fundamentar, ser o alicerce de qualquer assunto, né? Então, primeiro entender essa questão do trauma, né? Essa terminologia, né? Ela na medicina, ela admite vários significados, né? Normalmente eles são ligados a acontecimentos não previstos, infortuitos, infelizes, indesejáveis, né? Que de forma mais ou menos violenta acaba gerando algum dano, alguma lesão nos indivíduos envolvidos, né? Hoje, a doença trauma, né, ela é rotulada no mundo todo, no mundo moderno, e ela é negligenciada nesse mundo. Por quê? Todo mundo sabe que, todo mundo tem o conhecimento que todos os investimentos que são feitos para o controle, prevenção e tratamento, eles são inversamente proporcionais à rápida progressão da violência e à ocorrência de traumatismos, né? Então, diante desse cenário, o que se estabelece é que, primeiro conceito que nós temos que ter, e que esse conceito eu acredito que os acadêmicos sairão com ele daqui hoje fundamentado, é que nós estamos diante de uma doença. Então, o trauma, ele é uma doença, né? E nos números vão mostrar para vocês o porquê disso e por que se chama doença. Porque nós sabemos os fatores causais, os fatores etiológicos envolvidos e podemos fazer o que nós chamamos de prevenção. Talvez de todas as doenças, essa é a única que realmente permite você fazer uma prevenção e permitindo com que ela não acontecesse. Esse é o fato, acho que extremamente importante. Eu quero trazer alguns dados, né? Porque os dados fundamentam esse conceito e entendem-se que ao redor do mundo estuda-se essa doença, né? Nós tivemos agora, pela Organização Mundial de Saúde, em 2018, esses relatórios não são anuais, normalmente são a cada 4, 5 anos, né? Mas o mais recente é agora de 2018, que é o relatório de status global, né? Sobre segurança viária. Então, eu vou trazer dados desse relatório para vocês terem uma noção de qual o cenário que nós vivemos hoje, né? E, mais recentemente, em se tratando de segurança viária, nós tivemos agora, em fevereiro de 2020, né? Um ano aí e 7 meses aproximadamente, nós tivemos aí, então, a Declaração de Estocolmo. Foi a terceira conferência ministerial sobre segurança viária, que traça nessas conferências metas globais, né, ao redor do mundo, para que se tenha o controle da doença trauma, né, a sua prevenção, o tratamento, e determinem metas para ser atingidas, ok? Um exemplo, de prevenção, né? Então, isso não é uma questão de novidade, nós estamos cansados de ver isso nas notícias, no rádio, jornais, televisões, né? Vésperas de feriado, feriados prolongados, enfim, a Polícia Rodoviária Federal, campanhas, existem os meses do ano aí que fazem menção ao trauma de modo geral como doença, né? Então, lá no GOL, né, que é o Hospital de Urgência aqui da região Governador Otávio de Laje de Siqueira, ele também faz parte dessas campanhas. E nós, da Bucomaxilo, juntamente com os acadêmicos lá da Unip, né, nessa foto do lado esquerdo aí de vocês, nós promovemos o GOL na comunidade falando sobre a prevenção do trauma, né? Desde um trauma simples, alvéolo dentário, né, a traumas mais impactantes, né,
com envolvimentos faciais e desfigurações muitas das vezes importantes. Então, falando aí um pouco, mostrando um pouco do que é essa prevenção, do que todo mundo deve conhecer e que às vezes poucas pessoas conhecem, né? Então, acho que é importante a questão da divulgação do papel. O trauma facial, então, como doença, é uma doença passível de prevenção. Precisa ficar isso muito bem claro para todos vocês, ok? Então, o trauma, né, de acordo com o relatório global, de status global sobre segurança viária da Organização Mundial de Saúde, ele mostra, de 2018, que 1,35 milhões de pessoas morrem por ano vítimas da doença trauma. É a 8ª causa de morte em pessoas de todas as idades, né? Acontece 3 vezes mais em países de baixa renda, se comparado com países de alta renda, a proporção é essa. E é a primeira causa de morte entre crianças e adultos jovens aí, entre 5 e 29 anos, né, que se tem aí como número 1 de acometimento de mortes nessa faixa etária, né? A gente, como adulto, a gente sabe que normalmente a faixa etária ela se estende um pouco mais, até os 40 anos, e é aquela fase mais produtiva da nossa vida, né? E lá na Declaração de Estocolmo, que aconteceu em 2020, fevereiro, olha qual que é a meta que eles pretendem, né? Então, a título de curiosidade, trazendo para vocês aí, essa foi a 3ª conferência. A primeira aconteceu, acho que foi em 2009, você vê que não são coisas recentes, não são coisas antigas, são coisas recentes. Foi na Rússia, na Federação Russa, de lá saiu a Declaração de Moscou. A segunda, acho que ninguém aqui talvez saiba, mas a segunda aconteceu em Brasília, no Brasil, e saiu a Declaração de Brasília, foi em 2015, né? E essa terceira que aconteceu em Estocolmo, que é a capital da Suécia, né? E que tiveram como metas traçar aí como objetivo reduzir em 50% o total de mortes no trânsito até 2030 e buscar 0 acidentes em 2050, né? Assim, acho meio surreal, mas diante de todo o cenário que nós vivemos, não acredito que sejam metas que irão ser alcançadas, né? Mas alguma coisa está sendo feita. Entendendo o trauma, então, como uma doença, entra um outro conceito que é o politraumatizado, né? Às vezes a gente ouve muito esse termo do paciente politraumatizado. Então, politraumatizado é porque ele inclui normalmente vários tipos de lesões cerebrais, medulares, né? Hemorragias de diversos graus, perdas de membros, né? Seja superiores, inferiores, queimaduras, cegueiras, tudo que você puder imaginar, né? Múltiplas fraturas ósseas, entra no conceito do politraumatizado. E aí, entender como que esse politraumatizado, ele recebe esse atendimento e qual é a prioridade desse atendimento. Então, um outro conceito importante, né, principalmente para o acadêmico, é já começar a aprender a diferenciação entre urgência e emergência, né? Às vezes se confunde muito esse conceito da terminologia, né, da palavra urgência e emergência. Emergência, como está aí rotulado, né, na faixa do hospital aí, ó, emergência, né, entrada da emergência. Emergência é algo que necessita de um pronto atendimento, não pode esperar, tem que ser agora. E urgência é algo que pode ser esperado um tempo determinado, mas que não coloque em risco a vida da pessoa naquelas primeiras horas ou nas horas subsequentes. Eu costumo dar um exemplo assim, chega lá no hospital aí pela emergência, é muito comum, um paciente, né, que foi vítima de um acidente motociclístico e ele teve uma fratura exposta de fêmur, recebeu os primeiros atendimentos, foi estabilizado, né, e ele chega hemodinamicamente estável, dá a entrada pela emergência e vai receber os tratamentos devidos. Mas se ao mesmo tempo chega com ele um paciente que sofreu um infarto, né, um ferimento por projeto de arma de fogo, talvez esse seja o tema aí do professor Euler, né, se ele for convidado aí por vocês, então se ele sofre um ferimento dessa gravidade, dessa natureza, o risco iminente de morte dele é grande, ele tem prioridade no atendimento. Então, entendendo essa diferença, né, de urgência e emergência, ela começa a ser extremamente importante, tá? Tanto na urgência quanto na emergência, um outro conceito que precisa ficar claro é que existe o atendimento que é o chamado pré-hospitalar e o atendimento hospitalar. Normalmente, no atendimento pré-hospitalar, né, e ele tem
todo um atendimento já pré-estabelecido, né, conceituado, né, essa aí é a 9ª edição do livro de atendimento pré-hospitalar. Normalmente ali, quando você tem, você aciona o SAMU, o corpo de bombeiro, então o paciente vítima da doença trauma, ele vai ser atendido, socorrido por um UTI móvel, né, dependendo do tipo de gravidade, ele recebe esse atendimento inicial no pré-hospitalar até ser encaminhado, referenciado, e a gente vai falar mais adiante, para um hospital que vai atender às suas necessidades e, normalmente, se for casos graves, né, ele recebe, então, suporte avançado aí de vida no trauma, que é o famoso ATLS. Eu vou comentar adiante. Um exemplo aqui, ó, lá no hospital, né, nós temos o L ponto, que é onde normalmente chegam os pacientes graves, né, e tem toda uma comunicação para que esse paciente possa chegar aí. Então, todas as equipes são acionadas, né? A gente vai falar desse preparo, dessa triagem para receber esse paciente. Então, durante a sua fase de transporte, o chefe de plantão, normalmente, né, tem um responsável por isso, ele recebe todas as informações de qual é o nível de gravidade do paciente que está a caminho do hospital, né? Dentre esses alicerces, né, do politrauma, deixa eu voltar aqui. Dentre esses alicerces do politrauma, nós temos, então, o atendimento inicial, o exame secundário e o tratamento definitivo. No atendimento do ATLS, ele é um atendimento hierarquizado, né? Eles têm uma hierarquia nesse atendimento que é conhecido como o ABCDE do trauma. Então, o paciente vítima da doença trauma, o politraumatizado, ele automaticamente ele tem que passar por essa sequência de atendimento. Eu tive a oportunidade de fazer um curso do ATLS, e a gente faz curso, faz as provas, né? E a gente muitas das vezes é reprovado porque nós pulamos etapas ou não resolvemos etapas anteriores. A sequência ABCD é um mnemônico para que fique claro a sequência que tem que ser prontamente resolvida para que você possa dar andamento nesse atendimento, né? Eu estou falando especificamente do suporte avançado de vida no trauma. Eu não estou falando do suporte básico de vida, até porque não é o foco da apresentação. Então, porque houve mudanças, né, nesse conceito também. Entendendo, então, o trauma, né, e entendendo que ele pode ter diversas origens, né, podem ser lesões externas, ou acidentais, pode ser por veículos motorizados, acidentes domésticos, queimaduras. Nosso hospital lá é uma referência aqui no Centro-Oeste para queimados, né, envenenamento, asfixia, trauma de qualquer natureza, né? Esses pacientes vão passar, então, por esse atendimento inicial, e normalmente, nesse atendimento inicial é feita toda a preparação, a triagem, através dos meios de comunicação, quando você liga nas centrais, no Corpo de Bombeiro, no SAMU, 192, 193, e aí você vai dar informações precisas para que esses atendentes, que são extremamente treinados, possam determinar qual tipo de socorro é necessário, né? Se é um de suporte básico de vida, se é um de suporte avançado de vida, que a vítima que se encontra naquela situação necessita do atendimento, né? Então, como é que vai ocorrer esse atendimento? Tem que primeiro ter essa preparação, essa triagem, ela não é aleatória, né? Começando, então, entendendo no suporte avançado de vida do trauma, o primeiro passo é o A, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas as vias aéreas e a proteção da coluna vertebral, ela é extremamente importante no primeiro passo do atendimento, que é o de vias aéreas, né? Nos atendimentos pré-hospitalares, né, 66% a 85%, né, das mortes evitáveis ocorrem por obstrução de vias aéreas, né? Então, existem manobras que podem ser feitas, né? Nos politraumatizados com envolvimento facial, nós vamos ver adiante, né? O paciente normalmente tem que averiguar se existe algum tipo de prótese que esse paciente usa, né? Tem muitos hemorragia na cavidade bucal, sangramentos, formação de coágulos, pedaços, muitas vezes, de elementos de dentes, né? Processos alveolares, que muitas vezes no trauma fica solto, isso tudo pode obstruir vias aéreas, né? Existem duas manobras importantes de conhecimento que eu acho que é cultural, que é a manobra de elevação do queixo, né, chin lift, que você observa nessa manobra do lado esquerdo,
você tem 2 atendentes, um elevando, fazendo uma protusão do queixo, elevando aqui o queixo, e existe um segundo que está estabilizando a coluna cervical, né? Obviamente que os pacientes que são vítimas de politrauma, essa manobra ela não deve ser realizada, né? A não ser que haja uma estabilização da coluna cervical, e não só da coluna cervical, de toda a coluna, né? E normalmente essa estabilização da coluna, ela é feita, talvez muitos já tiveram a oportunidade de ver, naquelas pranchas rígidas, né? Então existe o colar cervical e existe as pranchas rígidas, que é para fazer toda a estabilização de toda a parte da medula, né, da coluna, da espinha vertebral. E outra manobra também que ajuda nessa desobstrução das vias aéreas é a jaw thrust, que é a anteriorização da mandíbula. O operador fica na posição de meio-dia em relação ao paciente e ele faz uma protusão da mandíbula, né? Todo mundo aí já viu os pacientes fazendo movimentos de protusão, lateralidade, né? Então, você imagina você chegando na região do ângulo mandibular e fazendo uma protusão da mandíbula. Isso permite com que você melhore a coluna aérea, o espaço da via aérea, que ela possa ficar desobstruída, permitindo uma maior passagem do ar e que possa, então, ventilar o paciente. Então, quando você pensa no ar, vias aéreas e proteção de coluna vertebral, desde a cervical, né, até toda a coluna lombar e por aí segue, né? No B, que é do briefing, né, o que eu pretendo resolver nessa situação? Então, estabilizado o ar, nós passamos para respiração e ventilação desse paciente, né? Vários são os distúrbios respiratórios num paciente politraumatizado que pode comprometê-lo de ter uma boa ventilação e respiração. O mais frequente, né, nos atendimentos de emergência, lá no hospital, no serviço de emergência, são os pacientes que chegam com hemotórax, né, sangue no tórax, entre as pleuras, né? No pneumotórax, que é quando há a presença de ar, entra aí os baleados, os esfaqueados, né? Acontece muito esse tipo de lesão que tem que ser prontamente resolvida, né? E muitas das vezes ocorre, então, a drenagem do tórax, né? Para que haja uma melhor ventilação e respiração, e muitas das vezes, quando não necessário, suplementações de oxigênio, né? Hoje conhecido por todo mundo, né? Extremamente difundido por conta do coronavírus, né? Essa necessidade que toda hora está aí nos noticiários, né? A importância de se ter o oxigênio, de se ter uma ventilação, né? Algumas coisas que o Covid trouxe aí de conhecimento geral. No C, que é a circulation, né? É circulação com controle de hemorragias, né? E aí estão vários os fatores também, né? Fatores externos, internos, normalmente você pode ter hemorragias externas. As hemorragias internas, elas são extremamente graves, né? Porque muitas das vezes não são visíveis, né? Então, nós temos aí a possibilidade de fazer exames, né? Em que você faz uma inspeção, você olha para o paciente, o fato de você olhar, de ver toda uma pele isquêmica, né? O paciente perde a coloração, isso já mostra que está tendo uma perda de volume sanguíneo importante, né? Fraturas de ossos longos, ocorrem essas hemorragias importantes também, sangramentos intraabdominais. Então, isso tudo tem que ser averiguado, né? Por quê? Porque, normalmente, a hemorragia é a principal causa de morte no paciente vítima do politraumatismo, tá? Então, ela não pode ser esquecida de forma alguma. E a título de curiosidade, né, aqui mostrando as classes do chamado choque hipovolêmico, né, decorrente dessa hemorragia, nós temos aqui a classe 1, 2, 3 e 4. Eu quero chamar a atenção só para o volume, para que nós tenhamos uma ideia, né? Normalmente, os choques graves, eles estão entre a classe 3 e 4, né, que há necessidade aí de uma reposição volêmica importante, né? O que significa isso? O paciente perdeu acima de 2.000 mililitros, ou 2 litros de sangue. A pergunta é essa, com um paciente adulto, né, eu não sei quantos de vocês sabem, mas quem está assistindo a palestra aí, em média, 7% do seu peso corporal é constituído de sangue. Então, por exemplo, se você tem 70 quilos, 7% dá 47 vezes 7, 49. 5 litros, vou arredondar, desses 70 quilos, 5 litros são sangue. Então, você imagina se você perder 2 litros de sangue, né, num trauma de grande impacto. Você entra numa situação grave que é o choque hemorrágico, né? Diferentemente de uma situação aqui, ó,
Classe 1. Classe 1, acredito que a maioria de vocês, acadêmicos, normalmente passam por isso, é correspondente a se você tivesse doado uma bolsa de sangue. Eu sou doador de sangue, né? Na época de graduação eu doava sangue, eu continuo doando sangue. Então, assim, quando você doa sangue, você doa em torno, em média, aí de 500, 600 ml. Quer dizer, não acontece nada, né? Você vai ficar com a pressão, pulso, tudo normal, você ganha um lanchinho ainda, né? Então, quando a gente é acadêmico, nessa época aí, a gente tinha algumas dificuldades, a gente fazia até doação de sangue para suprir outras necessidades. Mas, enfim, só para ter um discernimento do que é essa perda de sangue importante, né? Então, em média, aí, 7% do nosso peso corporal é o sangue. E entra o disability, que é a disfunção neurológica D, né? O que eu quero avaliar de fato, né? O nível de consciência, o tamanho e reatividade das pupilas. Esse, com certeza, é um exame um pouco mais minucioso, né? Mas que o objetivo principal é avaliar a manutenção da perfusão cerebral. Para isso, eles normalmente utilizam a escala de Coma de Glasgow, que ela foi revisada agora em 2018. Então, estou trazendo aqui, talvez, o que tenha de mais atual aí. Quem não tiver essa atualização, procure depois. Ela foi revisada em 2014, foi implementada em 2017 as novas modificações e está aí publicada em 2018 a nova escala de Coma de Glasgow, né? O que mudou, né? Onde se avalia a resposta pupilar, a reatividade pupilar. Na abertura ocular, na resposta verbal, na resposta motora, apareceu esse NT aqui, ó, que significa não testável. Antes não tinha isso aqui, agora nos 3 apresentam. Um detalhe importante também, ó, após você realizar o somatório da abertura ocular, da resposta verbal e resposta motora, você deve analisar a reação pupilar, que eles chamam de P, e dar um número para ele. Inexistente, nenhuma pupila reage ao estímulo da luz 2, apenas uma pupila reage ao estímulo da luz 1, e as 2 pupilas reagem ao estímulo da luz 0. E para calcular de forma mais precisa, você pega o valor da escala de Coma de Glasgow, o somatório da abertura ocular, resposta verbal e motor, e subtrai do valor da avaliação pupilar. E aí você vai ter um valor preciso, mas com maior acurácia, das condições de perfusão cerebral desse paciente. Então, o objetivo dessa mudança foi a melhoria e precisão da avaliação, melhorar a comunicação profissional, além de confiabilidade. Houve até mudanças no tipo de anotação dessa escala pelos neurologistas, que normalmente utilizam muito, e até pelo cirurgião geral, normalmente, que está lá na linha de frente na emergência e que faz essa avaliação, né? Antigamente, eles só colocavam um valor numérico, entendendo que tanto a abertura ocular, resposta verbal e motora, o somatório dos 3 itens, dos 3 parâmetros, né, a ordem pode alterar. O que significa isso? Se eu tiver uma abertura ocular 4, uma resposta verbal 2 e uma resposta motora 2, o somatório dá 8. Só que eu tenho outras formas desse somatório dar 8. A minha resposta verbal pode ser 5, né? E a minha resposta motora pode ser 1 e a abertura ocular 1. Então, assim, 2, eles colocavam um somatório que não especificava o que era. Agora você deve colocar o O e na frente do O você colocar o valor, o V na frente do V você coloca o valor e o M na frente do M você coloca o valor e soma tudo, né? Que aí especifica exatamente o que é cada um. Se essa abertura ocular é espontânea, se é o comando verbal, se é a pressão de abertura dos olhos, se não é nenhuma, se não é testável. O paciente chega lá, politraumatizado, ele está entubado. Você não tem nem como avaliar ele para fazer questionamentos, né? E o paciente é cego, e aí? Como é que você vai saber que o paciente é cego? Muitas das vezes você não tem como saber. O paciente ele é surdo, né? Como é que você vai avaliar a resposta verbal se ele não te ouve? Então, assim, tem coisas que... Por isso que colocou não testável, porque muitas das vezes não tem como você fazer o teste específico, né? E por último, né, nessa sequência do ABCDE, é o exposure, né, que é a exposição total do paciente, né? O que a gente pretende aqui? É fazer controle, inspeção geral, né? E principalmente controle juntamente com o controle da hipotermia, evitar aí a diminuição da temperatura externa.
E para isso, normalmente utilizam-se movimentações em bloco. Observa que esse paciente está na prancha rígida. Então, em bloco, as pessoas mobilizam esse paciente e outra pessoa está fazendo inspeção e palpação, procurando por áreas de equimose, né, que possa ter algum sangramento interno, ou ferimentos que passam desapercebidos. E nessa hora, todo o vestuário do paciente é removido, né, para que busque essas lesões ditas ocultas, né, que muitas das vezes não fica ali visível aos nossos olhos, mas que qualquer sinal ou sintoma pode indicar aí, pode nos dar uma direção do que o paciente possa estar sofrendo, né, em termos de trauma, muitas das vezes interno. Passado, então, da avaliação primária, né, nós partimos para a avaliação secundária. Nessa avaliação secundária, né, entre os exames laboratoriais, os exames imaginológicos, né, e entre muito comum e frequente as tomografias computadorizadas. Lá no nosso hospital, quando tem envolvimento facial, normalmente os plantonistas da área médica, né, da cirurgia geral, eles já solicitam, né, os pacientes com politraumatismo facial, que tem envolvimento do trauma crânioencefálico, já faz uma tomografia do crânio e já faz a tomografia da face. Não perde a oportunidade do paciente já entrar ali no aparelho e fazer o exame completo, né? Para que ele não tenha que voltar para fazer um novo exame a pedido específico da especialidade, né? Que muitas das vezes a gente não participa desse atendimento imediato, que é um ponto que eu vou entrar na discussão adiante. É onde você avalia, então, questão de alergias, doenças crônicas, né? Comorbidades, medicações de uso contínuo, né? Se faz uso de drogas ilícitas, né? Enfim, uma série de outras coisas que se pode ter nessa avaliação secundária, né? Uma outra questão, então, o último passo seria o tratamento definitivo, né? Então, a partir do momento que o paciente passou pela avaliação do ABCDE, foi estabilizado, né? Passou pela avaliação secundária, é importante ressaltar aqui que depois que ele passa pelo ABCDE e vai para a avaliação secundária, esse ABCDE é checado novamente. A todo momento, o paciente na avaliação secundária, ele é checado da ponta da cabeça à ponta dos pés, né? De forma que você não deixe passar nada desapercebido ou que, eventualmente, alguma condição possa sofrer alterações no decorrer das horas subsequentes ao trauma, né? Então, é extremamente importante isso aí. O tratamento definitivo, ele pode sofrer inversão, né? O que é a inversão do tratamento definitivo? Normalmente, quando tem sangramentos abundantes e quando você tem obstrução das vias aéreas superiores. Olha que interessante, nós voltamos ao ar. Muitas das vezes, há uma inversão do tratamento definitivo diante dessas condições de hemorragias importantes, né, e de obstrução de vias aéreas. Entretanto, existem situações que o paciente chega hemodinamicamente estável. Você vê essa condição dessa paciente que eu fui chamado para fazer um parecer, né, num plantão que eu estava, e ela estava lá sem estar entubada, sem suplementação de oxigênio, estava monitorada, mas estava hemodinamicamente estável. E quando a gente chega e que já vem com essas compressas na face, a gente já fica até com receio de tirar, né, porque a gente sabe que alguma coisa ali não está legal. E não, quando a gente vai tirar para avaliar o estrago decorrente do acidente, isso aí foi um acidente ciclístico, né? Teve essa infelicidade. Fica na dica aí, viu, Cristiano? Você que gosta aí das trilhas, tomar mais cuidado. E essa paciente, então, sofreu uma queda ciclística, mas nessa situação, ela vai receber o tratamento definitivo, né, já no primeiro atendimento, porque para esse tratamento aí, especificamente, ela precisa da anestesia geral. Então, nós levamos a paciente para anestesia geral e já aproveitamos aquele momento para fazer a redução das fraturas do terço médio da face dela e, consequentemente, o cuidado dos tecidos moles, né? Além da fratura de nariz, de cartilagem, tem cartilagem exposta aqui, permeabilidade dessas vias aéreas posteriores. Então, a gente dá início aí a esse tratamento, né? Então, fica, às vezes, essa questão. O ligamento cantal ali, Rubim? Não, ela não precisou, você acredita? Não teve envolvimento. Né? Não. E passado, então, isso, né, teve uma nova mudança também no atendimento pré-hospitalar ao traumatizado, né, que ele não foi traduzido ainda, eu minto, eu acho que já foi traduzido, mas até em 2018 ele não tinha sido traduzido, mas a maioria nós estamos prestigiando daqui também, hein? Quem está falando aí? É a Germana, e a Germana e a Ângela.
Opa, boa, Germán. Boa. A Angelazinha aí, ó. Você me conhece muito. Olha a Ex-aluna. aí, gente, que é isso? Olha a honra, olha a honra. Olha a Ângela. Oi, Ângela. Oi, gracinha, ó. Olha, diretamente do Goiás. Você tá demais, hein, Cruel? Olha aí. Ela vai aparecer aí nos slides, hein? Obrigado. Então, teve uma mudança nesse atendimento pré-hospitalar que foi publicado em 2018, que é o X, Exsanguination. O Exsanguination, ele é... O que difere ele do C? Né? O Exsanguination, ele é o controle das hemorragias externas. São hemorragias visíveis, que você pode, às vezes, solucionar com compressões mesmo. Né? O C, que é o de Circulation, ele normalmente está relacionado a hemorragias internas. Então, a diferença básica, só para que haja esse entendimento aí, apareceu esse X aí nesse atendimento pré-hospitalar como avaliação dessas hemorragias externas, tá? Então, algumas novidades aí de atualização. Mas onde que entra, né, o papel do cirurgião bucomaxilofacial? E aí, eu acho que nesse interim, nessa celeuma toda aí, a gente precisa de reforçar isso, principalmente no academicismo, né, enquanto diante aí dos alunos, para que eles possam entender de fato o que nós fazemos, né? Existe ainda uma falta de informação muito grande da nossa especialidade, né? A área de atuação do profissional da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ela tem por objetivo o diagnóstico, o tratamento cirúrgico e coadjuvante das doenças traumatismos, lesões e anomalias congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório e seus anexos, bem como das estruturas crânio-faciais associadas. Isso eu tirei lá da resolução do CFO, né, desse artigo. Mas eu pontuando ali a questão do traumatismo, né? E o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial é a nossa maior entidade representativa no Brasil, né? Também preconiza, né, e junto a todos diversos órgãos aí, vem tentando estabelecer essa atuação do cirurgião bucomaxilo cada vez mais frequente nos hospitais de emergência e urgência, né? Mostrando, então, a questão da competência do cirurgião bucomaxilofacial, a necessidade do atendimento e tratamento das lesões de origem traumática, baseado em quê? Entendendo que o pilar fundamental nosso é o conhecimento da oclusão, vetores de distribuição de forças, áreas de resistência e fragilidade, dinâmica dos processos mastigatórios e articulatórios, né? E aí se faz, então, necessária a inserção desse profissional em todo hospital de urgência e emergência, com atendimento a pacientes vítimas de traumatismo facial. Eu não sei da realidade hoje de Uberaba, né? Tem 20 anos que eu saí de Uberaba, quando eu terminei a graduação. Mas, assim, aqui em Goiânia, nós temos, dentro de Goiânia, 3 hospitais, né? De urgência e emergência, que é o Hugo, o GOL e o APA, assim, a Aparecida de Goiânia, mas é praticamente aqui um setor de Goiânia, né? Vamos dizer assim, mas que tem cirurgiões bucomaxilos de plantão 24 horas. Né? Lá no GOL nós somos 22 plantonistas, né? 2 durante o dia e 1 durante a noite. Então, isso mostra tanto que é importante e relevante esse quadro. Passa a entender, então, que o cirurgião bucomaxilofacial, né, ele tem o seu papel na traumatologia, nos hospitais de emergência, né? Dentro do escopo aí de procedimentos que o bucomaxilo ele atua, nós temos a cirurgia ortognática, né? Os traumas faciais, as cirurgias de ATM, reconstruções maxilomandibulares, patologias, implantodontia, cirurgia bucal oral menor, né? Mais recentemente, né, talvez teria um 8º tópico aqui, né, estão aí colocando a ROF cirúrgica, né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas cada um tem a sua opinião, eu acho que tem muitas coisas para ser estabelecida ainda. Então, como um papel importante aí da atuação do cirurgião bucomaxilofacial nas harmonizações faciais cirúrgicas, né? Então, a gente tem aí mais essa possibilidade aí que está sendo almejada aí por diversos colegas. A título de curiosidade também, trago aqui dados, né, para mostrar essa importância do especialista em cirurgia bucomaxilofacial nos hospitais de urgência. Aqui eu mostro a nossa estatística do GOL, até para os acadêmicos, né, de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021. Então, estatística anual que nós fazemos lá.
Nós tivemos, dos pacientes que estiveram internados e que receberam atendimentos pela equipe de cirurgia bucomaxilofacial, 644, né? 644 no intervalo de 1 ano. Isso mostra que desses 644, 466 foram cirúrgicos e 182 normalmente recebem um tratamento que a gente costuma denominar de tratamento conservador supervisionado. A média nossa de cirurgia lá no GOL, ela é de 38,8 por mês. Isso dá uma média de um pouco mais de 1,2, 1,3 cirurgias ao dia. Tem dia que faz 2 cirurgias, tem dia que faz 3, tem dia que faz 1, tem dia que não faz nenhuma. Mas a nossa média é essa. Mostrando, então, que de segunda a domingo, nós estamos lá trabalhando e mostrando a importância dessa especialidade no contexto dos atendimentos dos pacientes vítimas de politraumatismo, né? Então, uma média aí até considerável. E entender também, enquanto acadêmico, eu costumo muito dizer isso, que tudo que nós aprendemos na cirurgia bucomaxilofacial, a base sólida nossa é a traumatologia. Não vamos ser hipócritas aqui de dizer que alguém aqui vive de trauma facial. Você pode ter um emprego público, né, em que você dá o seu plantão e você vai ter o seu salário mensal e tudo mais. Mas ninguém está lá no consultório, em 4 paredes, vivendo da traumatologia, né? Mas a traumatologia é o nosso alicerce, é a nossa base. Ela que nos permite fazer as outras cirurgias, né, como a ortognática, as cirurgias de ATM aberta, né? Enfim, a nossa base de formação é o trauma, né? Então é muito importante que, enquanto acadêmicos, tenham essa percepção. Só que nós no hospital de emergência e urgência, nós não atuamos somente na trauma facial e no setor de urgência e emergência. Nós circulamos em todas as áreas do hospital, né? Então, nós passamos pela emergência e urgência, que é o carro-chefe nosso, mas nós temos o nosso ambulatório, tem o centro cirúrgico, tem enfermaria, tem UTI. Então, o que a gente denomina de setorização. Então, lá naqueles primeiros atendimentos, são fotos mais antigas, não são recentes do Covid agora, então você está vendo aí muitos colegas, às vezes não com a paramentação correta, mas é mostrando que foi numa época essas fotos realizadas que nós não tínhamos o Covid ainda, né? E até mostrando um pouco tanto que nós éramos vulneráveis, né? E não tinham um pouco a percepção do risco que nós corríamos. Então, os colegas fazendo o atendimento inicial, né? O SAMU, que normalmente traz esses pacientes pela ambulância, e muitas das vezes nós somos chamados também para prestar esse atendimento em conjunto, né? Nós temos uma boa relação com o pessoal da emergência e urgência, normalmente são cirurgiões gerais, e como lá tem residência na área médica também, isso aproxima muito. O papel do residente num hospital desse é extremamente importante e é valoroso, né? E o fato dele estar aprendendo e, ao mesmo tempo, fazendo com que as coisas possam fluir de forma mais dinâmica, né? Uma vez que os plantonistas rodam muito pouco. Nós temos aí, ó, a Ângela apareceu, disse que ela ia aparecer. Nós temos os atendimentos ambulatoriais, né? No Goiás não pode faltar, né? O chapeuzinho aqui, né? Você sabe a região que nós nos encontramos. E temos aí, ó, vários atendimentos sendo feitos. Remoções de sutura, pequenos... Hã? Canivetezinho também na cintura não pode faltar, né? Chapéu canivete. Não pode. Opa! Exercícios fisioterápicos, né, com espátulas de madeira para mobilizações aí de acometimentos da articulação temporomandibular. Então, nós fazíamos, né, e fazemos, né, vários procedimentos aí, fraturas de nariz com anestesia local, muitas das vezes faz com anestesia geral. Então, é possível fazer muitos outros procedimentos nesses setores, né? E o centro cirúrgico, que é o nosso carro-chefe, né, todos os dias nós estamos lá, eu e com a doutora Ângela, né, fazendo cirurgias em conjunto, na época que não tinha residente ainda no hospital, nossa residência é nova, formou a segunda turma agora, né? E temos aí mais 3 grupos em andamentos. Os centros cirúrgicos são centros cirúrgicos amplos, né? Equipe multidisciplinar, isso é importante falar também, né? Dr. Silvio, uma figuraça, também participando aí das cirurgias conosco. Então, normalmente é nesses ambientes que nós circulamos, né? Enfermaria, UTI. E
prestando atendimento ao paciente. Mas, de fato, o trauma facial, ele é um desafio, né? Por que ele é um desafio? Porque nós temos que analisar qual o contexto que nós estamos inseridos e entender que a face, ela tem como principal foco, né? Nós temos aí... Opa, deixa eu voltar aqui. Nós temos aí na face as principais funções, né, nossas, da respiração, da mastigação, da deglutição, visão, é a nossa expressão da comunicação verbal e não verbal. Então, quando diante de um caso como esse, um paciente desse, que provavelmente terá sequelas, né, isso tudo dele será comprometido. Então, muitas das vezes, a gente tenta desmistificar isso um pouco principalmente com os residentes, que tem o hábito de muito dizer assim, o que nós temos aí hoje? Já tem uma mandíbula. Nós esquecemos, né, que essa mandíbula ela está inserida numa face, né, de uma pessoa e que aquela pessoa, enquanto ser, né, ela tem todo um papel importante na sociedade, ela é o amor de alguém, né, enfim. Então, nós temos que analisar o contexto geral, o paciente como um todo, né, mas entendendo que a face ela é extremamente importante por todas essas funções, né. Via de regra, todo mundo aqui sabe, todo mundo conhece, que a face, né, uma face bela, bonita, ela é o ponto focal da interação social humana, né? Então, a gente lida exatamente com esse ponto específico, né? Então, é o que eu falo, sempre quando a gente vai fazer algum procedimento, alguma sutura, alguma coisa, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer tem de melhor, né, para devolver esse ponto focal aí, que é extremamente importante para o paciente. Quando se fala de emergência e associa a emergência à traumatologia bucomaxilofacial, aí de fato nós temos algum papel importante sim nesse primeiro atendimento. Entendendo que nós somos especialidade e que nós entraríamos na avaliação secundária, veja bem, o paciente passou pelo ABCDE, foi estabilizado, agora chama as especialidades que aquele paciente precisa para que possa ser avaliado. Isso é o mais comum. Entretanto, na avaliação primária, nós temos as emergências em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, né, que é conhecido como hematoma retrobulbar, fratura bilateral do corpo de mandíbula. Eu destaquei aqui a angina de Ludwig, porque apesar de não ser um trauma, ela é uma situação de urgência e emergência importante na nossa área, né, que eu vou comentar rapidamente, que não é o foco da aula, e as fraturas do tipo Lannelong e as hemorragias, que são extremamente comuns, né? Então, o hematoma retrobulbar, ele é frequente, né, no trauma facial de alto impacto, né, o paciente que chega nessas condições numa prancha rígida, entubado, né, com envolvimento facial importante, provavelmente no cone da órbita, ele teve sangramentos de artérias e veias importantes. E qual que é a importância disso tudo? Entender que quando você tem no cone da órbita, você tem hematoma retrobulbar, você sangramentos, fraturas das paredes da cavidade orbitária, você pode ter sangramentos importantes que vai comprimir o nervo óptico. Uma compressão do nervo óptico, edema, sangramento, pode levar à amaurose, que é a perda da visão do paciente. Que nessas condições aqui nós não temos como avaliar, uma vez que o paciente já chegou entubado, né? Entretanto, a gente fica numa situação muitas das vezes peculiar de saber qual conduta tomar, né? Porque nós temos um exame físico, né? Nós temos exames tomográficos que mostram que na seta A uma proptose do bulbo ocular e na seta B nós temos aqui uma fratura das paredes orbitárias do cone da órbita com imagem hipodensa aqui, que pode sugerir sangue, que pode sugerir ar nessas paredes aí, que pode comprimir o nervo óptico e muitas das vezes pode levar o paciente à amaurose. E aí você tem que fazer esse procedimento que ilustrado aqui, que é a cantotomia lateral, né? Então, essa é uma situação que eu atendi num plantão noturno, né, que o hematoma ele foi ganhando grandes proporções e que a gente estava ali indeciso em qual conduta tomar diante desse quadro e diante das tomografias e discutindo com outras equipes, né, a neurocirurgia, para ver a melhor opção para o paciente nessas condições, né? Então, que precisa de um pronto atendimento. As fraturas bilateral de corpo de mandíbula ela é importante, por quê?
Porque na região da mandíbula nós temos a musculatura genioglossa e genioide, né? Genioide, genioglosso, que quando há uma fratura de corpo bilateral da mandíbula, você tem um tracionamento desse segmento anterior, e o tracionamento desse segmento anterior vai comprometer o primeiro passo do atendimento inicial, que é o de vias aéreas, né? Por quê? Porque ele vai fazer uma obstrução, esse segmento fraturado, ele vai fazer um colapso da coluna aérea, evitando que possa ocorrer a passagem de ar nessa região. Então, muitas das vezes aqui é uma situação que lá no hospital aconteceu, é do hospital esse caso, que os residentes foram chamados, o preceptor do dia, para fazer um pronto atendimento, tracionar essa mandíbula de alguma forma e estabilizar por comprometimento da via aérea. Tá? Esse é um outro ponto importante das emergências. Então, aí depois já num tratamento definitivo, né, a simplificação da fratura não é o objetivo, né, a fixação adequada, né, e o paciente, então, né, com a oclusão estabelecida e os arcos ósseos em posição aí, dentro de um possível, né, da melhor forma possível, devolvendo aí a anatomia da região. As infecções que eu comentei são situações frequentes no hospital, cada vez mais frequente, principalmente conhecido da odontologia angina de Ludwig, que é uma infecção dos espaços submandibular, submentual e sublingual bilateralmente, e que traz como envolvimento importante o quê? Comprometimento de via aérea. Né? Então acaba sendo uma situação um pouco urgência e emergência, vamos dizer assim, né? O paciente ele não pode aguardar muito, porque ele está com obstrução de via aérea, e isso compromete a respiração do paciente. E sem falar que essa infecção pode, através dos espaços faciais, chegar até o mediastino. Num quadro desse, o paciente já ganha aqui uma traqueostomia, né, e depois uma cervicotomia para drenar toda essa coleção purulenta, que você vê aqui nesse círculo em verde, né, você tem aqui sangue misturado com abscesso, né, de tecidos necrosados dessa região, decorrente de uma infecção dentária. Eu não sei qual que é a frequência que o Cristiano vê isso aí em Uberaba, mas assim, na minha residência não era frequente, eu não me recordo assim de ter visto casos que eu colocasse numa mão, mas assim, a quantidade de pacientes que vão a óbito, ela aumentou significativamente decorrente de extrações dentárias, né, sem os devidos cuidados, ou mesmo negligenciados, né, por alguns colegas, e tem acontecido bastante, com uma frequência que é altíssima, porque os pacientes chegam com envolvimento principalmente do mediastino, né, recebem um tratamento tardiamente. Então, lá no hospital isso é muito comum, ok? Não tem esse dado preciso dessa estatística anual, mas depois eu vou confirmar esse dado, até porque eu preciso saber também. Mas nós tivemos, acho que uns 4 ou 5 óbitos nesse processo. Esse paciente é um dos que foi a óbito, chegou no estado grave, um desvio de traqueia, né, um abscesso que passou por uma faceite necrosante, teve que remover toda a pele, você vê, está traqueostomizado, né, curativos, mas infelizmente o paciente esse não resistiu e ele acabou indo a óbito. E entra então a questão das hemorragias, né? Na face não precisa dizer muito, né? A face extremamente irrigada, vascularizada, nós somos chamados frequentemente por conta de hemorragias, e numa das medidas mais comuns, né? Nós fazemos 2 tipos de tamponamentos básicos, que são os tamponamentos nasais posteriores, né? Que vai lá na região da orofaringe, e os tamponamentos nasais anteriores. Então isso é muito comum, né, nós estarmos lá no hospital e sermos chamados na emergência por conta desses sangramentos que são bastante frequentes, né? E sangramentos que são decorrentes também de procedimentos dentários feitos por cirurgiões dentistas que não conseguiram conter aquela hemorragia e que acabam indo para o hospital e chega lá, a gente tem que tomar alguma medida. As fraturas do tipo Lannelong, que são as fraturas, né, da sutura intermaxilar ou mediana a ela, né, que muitas das vezes precisa de uma contenção para controlar sangramentos importantes nessa região. Normalmente é feito ou com barra de Erich ou até com fio ortodôntico, fio de aço, né, que você pode fazer entre os dentes, tentando comprimir essa fratura. Aqui, as fraturas do seio frontal, né, outro ponto importante também, principalmente por conta das sinusites, das infecções intracranianas. Então, são situações que nós entramos em conjunto com a neuro, né? Não tem, você tem
ter sido exposto, né? Dura mater exposta, né? Então, assim, nós entramos em conjunto, são traumas de grande impacto, né? E o que é mais importante aí também nesse contexto são as fístulas licóricas, né? Que muitas das vezes o paciente chega com trauma facial importante, que sugere fraturas de base de crânio, da lâmina cribriforme, né, do osteoetimoide, ou associada às fraturas da base do crânio, que esse paciente, então, pode ter aí uma rinorreia, né, uma licorrinorreia, que é a saída de líquor, né, muitas das vezes pela cavidade nasal, como você observa aí. E o que é importante aí? Importante aí é sabermos a que ponto nós podemos fazer esse tamponamento. Porque lá chama a bucomaxila, ó, o paciente está sangrando, ele está sangrando na boca, ele está sangrando no nariz. E chama a bucomaxila, que a bucomaxila vai resolver. Eu preciso entender nesse contexto se eu posso fazer um tamponamento nasal posterior nesse paciente, se eu posso fazer um tamponamento nasal anterior, né? Porque o posterior, se ele tiver fratura de base de crânio, é uma contraindicação. Então, naquela situação, você pode fazer um teste, né, com a glicorraquia, que é através de saber se aquele líquido que está saindo da narina, ele tem glicose ali presente, que é muito comum, normalmente representa em torno de 60% a 70% da glicose nossa média, né? E se você encontrar esse açúcar presente ali naquele líquido, significa que provavelmente o paciente tem uma fístula licórica. Então, são testes rápidos que você faz para definir se você pode fazer o tamponamento nasal anterior ou posterior. As fraturas do tipo Lefort, né, também envolvem o terço médio da face superior, né, e através de uma palpação bimanual e bidigital, né, bimanual, as duas mãos, e bidigital, você consegue avaliar se o segmento, né, está fraturado. Então, nós observamos aí o movimento do bloco, do segmento triangular, né, sugerindo ali uma fratura do tipo Lefort 2, né. O trauma pediátrico é extremamente importante também. Deixa eu só fechar aqui. O trauma pediátrico, né, aqui cabe dizer que lá no GOL nós somos referência no estado, né, nenhum outro hospital aqui em Goiânia ele trata do trauma facial pediátrico, então ele está normalmente reservado ao GOL, porque é um centro de referência, né, porque temos a UTI pediátrica e temos a enfermaria pediátrica. Por lei, essas crianças elas não podem ficar internadas junto com pacientes adultos. Então, é o único hospital que acaba recebendo essas crianças. E eu tenho um apreço muito grande pelo trauma pediátrico. Estamos desenvolvendo um trabalho de conclusão de residência da R3 Larissa, que é sobre o trauma pediátrico, um trabalho bastante robusto em termos de dados, né? E que nós vamos trazer algumas coisas importantes aí, pensando na prevenção desse trauma, principalmente, né? E são traumas de toda a natureza, né? Que acometem as crianças. E realmente lá nós atendemos bastante. Um exemplo simples, né, de um trauma. Não deixa de ser um trauma. O Cristiano está aí ainda ou ele foi dar aula, será? Tô aqui, Cruel. Tô Vou perguntar para aqui. ele se ele sabe o que seria isso, né? Quem tem ideia do que seria isso? Olha o que temos aqui. Isso aqui no Goiás, você só vai ver isso aqui no Goiás. A gente fala no Goiás. Né? Alguns chega já tiveram a perspicácia. Uma criança que tem ali alguns espinhos. Espinhos de quê? Piqui. Pense numa coisa, eu não gosto muito do piqui, mas nós atendemos muito frequentemente essas crianças e não entendo como é que uma criança pega um piqui e vai roer um piqui. Ela vai chegar nos espinhos do piqui. Isso aqui, gente, não dá para tirar tão simples quanto você imagina, ainda mais se tratando de uma criança. Imagina esses espinhos aqui quando entra no sulco gengival. Esse paciente, você pode ter certeza, ele vai para anestesia geral, uma criança toma anestesia geral,
para poder tirar esses espinhos. Porque como é que você vai fazer? Você vai segurar ela? Não tem como você fazer contenção da criança para tirar esses espinhos. É uma coisa assim surreal, mas acontece. Aqui acontece, né? Então, eu fico tentando imaginar por que acontece, mas as histórias são escabrosas. Outra preocupação são as cicatrizes, né? E aí, uma coisa que envolve a face, né? Que é o nosso ponto aí focal, e temos que ter muito cuidado. É óbvio que nós estudamos áreas específicas da face para que se possam fazer incisões e retalhos, minimizando essas cicatrizes, mas nós trabalhamos muito com as rugas do paciente. Então, sempre que é um trauma facial que necessita de abordagens externas, nós buscamos rugas específicas do paciente que possa, às vezes, receber uma incisão, ao mesmo tempo poder tratar uma fratura de um osso específico e minimizar a cicatriz externa, né? Entretanto, tem os pacientes que já chegam com acesso cirúrgico pronto, né? Olha que interessante. Então, assim, o paciente foi um paciente que tomou facãozada, né? Aqui o pessoal briga com faca, foice, o que você imaginar. E ele tomou várias facadas no rosto. E aí, através dos próprios ferimentos que ele tinha, nós conseguimos reduzir, tratar as fraturas e tentar devolver, então, uma harmonia aí para esse paciente, uma cicatriz menos perceptível possível, né? Então, um paciente aí que recebeu os cuidados, nesse caso nós fizemos juntos aí com a doutora Ângela. E qual que é a preocupação? Lesões de nervo facial, em que vai comprometer as expressões da mímica facial e lesões até de glândula salivar, como o ducto de Stensel. É outra situação que nós temos muito frequente no hospital, que nessa área anatômica da face é importante o paciente ter o entendimento, o conhecimento, né, o discernimento de que lesões dessa natureza pode comprometer funções e eventualmente a estética. Um senhor figuraça, né, ó, tempos depois de cicatrização, não dá nem para falar que ele tomou aquele monte de facão usada, com a expressão facial sorridente, com a expressão facial mantida. Então, assim, esse de fato foi beneficiado, né? E aqui eu vou encerrar, então, fazendo algumas considerações finais, né? Eu já estou aí no meu tempo, como foi proposto, 1 hora. Eu queria dizer para vocês que acho que o mais importante, né, enquanto acadêmicos e conhecendo um pouco mais a especialidade, que é o objetivo dessa apresentação, principalmente aqui não é ensinar ninguém a tratar nada, mas sim informar vocês, né, das possibilidades que nós temos de atendimento, né, e vocês conhecerem isso na academia é muito importante. Então, apesar de entendermos que a doença trauma, né, tem uma base sólida aí de evidências sobre aquilo que funciona, está patente que a atenção dada à segurança no trânsito tem sido insuficiente. O nosso carro-chefe aqui é acidentes motociclísticos, tá? Nossa incidência maior é motos, seguida aí de carros. Estamos pagando um preço muito elevado em termos de perdas de vidas, lesões de longa duração, né? Sem falar nos pacientes que ficam sequelados, né? Nós está completando 1 hora que nós iniciamos a nossa palestra. Um outro dado curioso: no Brasil, a cada hora morrem, em média, 15 pacientes vítimas da doença trauma. Ou seja, a cada 4 minutos, né, você tem aí um paciente vitimado da doença trauma. Então, um dado aí alarmante, porque enquanto nós estamos fazendo essa apresentação aqui, provavelmente no Brasil 15 pessoas morreram, né, decorrentes da doença trauma, né? Então, isso é uma pressão muito grande sobre os serviços de saúde. Um outro dado que acaba sendo relevante também é que agora nós temos o paciente vítima da doença trauma que tem em conjunto o COVID, né? Às vezes esse paciente já chega com a doença do COVID também. A intenção internacional que foi prometida, né, a questão de segurança do trânsito pela nova meta de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, consistia em reduzir para metade as mortes e os traumatismos provocados por lesões no trânsito até 2020. Constituiu-se uma oportunidade de ouro. Gente, isso não aconteceu, né? Traçado dentro daquele escopo da Organização Mundial de Saúde. E eu queria reforçar com vocês, né, para que fique aí na memória de vocês.
Será que vão conseguir reduzir em 50% o total de mortes até 2030? Nós estamos falando algo daqui 9 anos, né? E 0 acidentes em 2050, né? Quem viver verá, né? Então, essa foi a meta principal da Declaração de Estocolmo. Então, acho que a gente precisa ponderar isso também. Para encerrar, então, reforçar que a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial atua na correção das deformidades dentofaciais, tratamento de cistos, neoplasias benignas, tratamento das fraturas dos ossos da face, implantes, reconstrução, tratamento de infecções e cirurgias de ATM, né? E mais brevemente, aí, quem sabe, talvez a ROF cirúrgica. A participação no tratamento e reabilitação de pacientes com trauma facial envolve um completo entendimento dos tipos, dos princípios, da avaliação e do tratamento cirúrgico das lesões faciais, aliado a uma equipe multidisciplinar que é extremamente importante. Bom, eu quero aqui agradecer mais uma vez o convite da Labuc, em nome da Paula, né, que fez um contato direto comigo. Agradeço a todos os nossos alunos de graduação, pós-graduação, aos nossos residentes, né, que contribuem para que nós possamos aprender cada vez mais. Isso é muito bom. Essas fotos são antigas, da época antes da pandemia, exceto a dos residentes, que estava todo mundo de máscara. Quero agradecer mais uma vez, então, a esse convite, que para mim eu digo que é uma honra sempre, até porque dessa forma eu me sinto em casa novamente, né? Tenho um apreço muito grande, não só pela Universidade de Uberaba, pela qual me formei, mas pelas amizades que fiz em Uberaba, né? Agradeço mais uma vez e estarei sempre à disposição para contribuir com vocês o que for preciso. E não preciso dizer nada, né, a essa figura ímpar, né, a todos vocês que têm o prazer de ter aula com o Cristiano, realmente é uma pessoa excepcional, né, e eu sou suspeito para falar porque eu sou de dentro da casa dele, né, sempre fui muito bem recebido pelos pais, pelos irmãos, né, pelos tios, né, aqui o Marinho, na época que operava bastante, né, o primo dele, Marco Aurélio Marinho, enfim, é uma amizade realmente que ficou, né, eu só tenho gratidão, essa acho que é a palavra-chave, tá bom? O mais é isso, eu vou colocar à disposição aí de vocês para algumas perguntas, alguns questionamentos. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Primeiramente, queria agradecer novamente, Rubens, Você tá aí, pela Cláudio? sua disponibilidade. Eu não tenho nem o que falar e nem como agradecer, né, Quem vai falar? Paula? Será que o microfone está aula. desligado? Acho que ela está falando. Não está saindo áudio? O problema é com você, Rubinho, aqui está tudo certo. Eu estou ouvindo. Agora está ouvindo? Agora sim. Bom, então, como professor, eu queria agradecer a sua disponibilidade por ter vindo aqui, compartilhado um pouquinho do seu tempo com a gente, do seu conhecimento. Não tenho nem o que falar, que tenho certeza que foi de total 100% de proveito tudo que o senhor hoje ensinou para a gente, né? E eu queria falar também para o pessoal que está aqui, mais uma vez, também muito obrigada pela presença de todos. E a gente vai disponibilizar o link para fazer o check-out, né, para disponibilização dos certificados, tá bom? Que serão disponibilizados, igual foi da última palestra, que teve certificado também, né, pelo link lá na bio do Instagram. Então, segue a gente lá, na @labuconiub. A gente dá todas as informações lá pelos stories, para vocês ficarem a par de tudo que está acontecendo, até mesmo das programações das palestras. Então, Rubens, muito obrigada. Cristiano, muito obrigada também por essa sugestão, né, de tema e de profissional para ministrar esse tema para a gente. E eu tenho só isso para falar mesmo. Eu queria falar, Rubens, eu tinha dado essa sugestão para que você falasse sobre esse tema, porque foi até dentro do que você havia perguntado, né, sobre a atuação do bucomaxila em Uberaba. Nós temos uma realidade aqui completamente diferente, né?
os hospitais, tanto públicos quanto particulares aqui, nós ainda continuamos naquela realidade que você conheceu. Nós não temos equipes de bucomaxilo em unidade de pronto atendimento na cidade, né? E geralmente os pacientes são orientados, especialmente aqui no Hospital de Clínicas da Universidade da UFTM, né, onde eu trabalho, os pacientes têm um atendimento muito precário, né, no atendimento do trauma, geralmente com encaminhamentos para ambulatório. Essa é uma realidade do município, alguns municípios têm essa coordenação, geralmente, do serviço de bucomaxilo por parte da área médica, né, que tem, às vezes, uma certa resistência no trabalho colaborativo, né, no trabalho multidisciplinar. Então, o que você mostrou aí é uma realidade do que realmente se espera, né, dos principais protocolos de atendimento emergencial, né, especialmente do ponto de vista do cuidado do paciente, um atendimento multidisciplinar. Realmente foi muito bom, né, ver você falar, e você esqueceu de dizer, né, que você é o coordenador, né, do curso de residência aí do GOL, né, inclusive teve uma pergunta aqui se após o final da sua palestra vai ter um sorteio da vaga de residência. Boa. Tem gente esperando Boa. aqui para ver se sortear uma vaga, certo? Mas o que eu queria que você, antes de desligar, Rubim, que você explicasse como é que funciona aí no GOL especificamente o processo seletivo para quem quer poder participar, né, do curso de residência com vocês. Ótimo, obrigado, Cristiano, mais uma vez. Obrigado a todos vocês aí do Alabuco, né, aos que participaram. Com relação a esse processo, né, me lembro bem da nossa época, final de 2000, quando eu estava me formando, a gente não tinha muitas opções, né? Em Goiânia mesmo, não existia residência. E hoje nós temos 3 residências aqui dentro de Goiânia, né? Quando eu falo de residência, não estou falando de especialização. Tem especialização também, mas a residência é o que de fato faz a diferença na formação do profissional na área de cirurgia bucomaxilofacial. Então, naquela época não existia, e o meu espelho era você, Cristiano, então, que tinha feito Santa Casa. Na época eu queria porque queria Santa Casa, e era muito difícil realmente estudar, era um processo seletivo, passar, mas graças a Deus eu fui coroado, abençoado e deu tudo certo. Aqui em Goiânia, agora nós estamos em junho. Final de setembro, início de outubro, deve sair o edital para o concurso público. As vagas de residência da Secretaria Estadual de Saúde, ela é um concurso público, que ocorre, então, através de um processo seletivo, que tem provas escritas, né? Depois tem uma análise de currículo e entrevista. Então, quando sair aí o edital, eu mando para você divulga aí para o pessoal, e vem pessoas de todo o Brasil, né, prestar essa prova. Nós temos lá residentes hoje de Uberlândia, nós temos residentes de Aracaju, né, de Brasília, então, que passaram já aqui conosco, né, daqui de Goiânia mesmo, enfim. Então, assim, é só para entender que é um processo, é um concurso público, que normalmente esse edital sai por volta ao final de setembro, início de outubro. E aí é prova, avaliação de currículo e entrevista. É assim que entra aqui. Não terá o sorteio da vaga. Quanto tempo de curso, Rubens? São 3 anos. São 3 anos, a carga horária semanal é 60 horas. Não é possível trabalhar, os residentes têm uma bolsa de aproximadamente R$ 3.300. Quanto? R$ 3.300. Repita. 3.300. Pode isso? Muito bom. Muito bom. Né? Então, assim, o residente ele fica praticamente dentro do hospital. Uma coisa importante, já que você perguntou, falar, né, da nossa residência. É um questionamento que muitos fazem, né? Mas lá no GOL só tem o trauma e as outras áreas. Desde a primeira turma, nós procuramos os vínculos, através da Secretaria Estadual de Saúde, com as instituições. Hoje, o nosso residente ele tem a oportunidade de frequentar o Centro Goiano de Doenças da Boca, que é da Universidade Federal de Goiás, né, lá que vê as famosas, vamos falar assim, perebas, né?
e lá eles fazem as biópsias, as lesões. Eles frequentam um centro de especialidade odontológica que é para remoção de sisos, que a cirurgia bucal, a cirurgia oral menor, ela é extremamente importante na formação, né? Até para ganho de habilidades psicomotoras. E também tem as parcerias com os demais hospitais conveniados para fazer procedimentos eletivos, como cirurgia ortognática, né? Então, nós temos muitas parcerias bacanas aqui, inclusive a implantodontia na Federal, com o professor João lá. Então, assim, para entender que o residente ele acaba tendo a oportunidade de navegar em todas as áreas possíveis de atuação do cirurgião bucomaxilofacial, e não somente o trauma, né? E teremos novas novidades, se Deus quiser, em breve, muito em breve. Eu não posso dar um spoiler aqui, mas eu acredito que nós vamos ampliar muito nossos horizontes de atendimento, além do trauma facial, que já é, pelos dados mostrados aí, inquestionável, né? São quantos residentes por ano, Rubens, que entram? São 2 residentes. Então, lá atualmente tem 6 residentes, são 2 R1, 2 R2 e 2 R3. Muito bom. Muito bom, muito bom. E vocês são em quantos preceptores do curso, Rubens? 22. Os residentes acompanham os 22 cirurgiões? A gente fala que o residente é aquele que fica horizontal. O que é horizontal? Ele está lá todo dia, né? O R1 principalmente, coitado. Então, assim, ele não sai ele chega lá e não sabe se sai, ele fica lá. Então, ele mora lá, ele tem todo o hospital lá, dá condições para que ele possa continuar lá. Mas, enfim, como os plantonistas rodam a cada 12 horas e o residente não, o residente ele tem contato com todos os preceptores. De segunda a domingo. E vocês fazem reuniões científicas? Tem nós temos atividades científicas, normalmente na quinta-feira à noite, com apresentação de artigos, de assuntos inerentes à especialidade. Na sexta-feira, nós temos, que é o dia do meu plantão, que eu coordeno a sessão multiprofissional. Nós temos uma apresentação em conjunto com a Coremu, né, que coordena a residência de fisioterapia, psicologia e enfermagem. Então, nós temos um encontro toda sexta-feira para discussão de casos em comum. Então, isso é muito bom também para ampliar os horizontes do cirurgião dentista dentro de um hospital, né? Conhecer das outras áreas também. Muito bom. Muito bem. Sua abordagem foi exata, né? Eu já tinha convicção. Só tem outra pergunta aqui. ATM, seus tratamentos cirúrgicos, não cirúrgicos, considerações, área pouco explorada. Não deu para entender o que ele está querendo dizer. O Germano lá de Eloy Mendes. Acho que é seu residente. O seu saque, o Germano. Um abraço aí para ele. Então é isso. Acho que o Yannick vai fazer a despedida do monstro? Não, Yannick. Cadê o monstro? Tô aqui. Faz o monstro aí. Faz a voz. Monstro. Peraí. Entendeu? Alô. Vai, monstro. Peraí, vou ligar. Oxe, vai ligar o quê, né? Você não? Olha o Germano aí, apareceu aí. Presta atenção. Alô. Vai, monstro. Alô? Peraí, Cristiano, calma aí. Com calma. Não aguenta pressão. Não, é que eu vou ligar o negócio. Liga a câmera aí. A Angelita lá, ó, Cristiano. Ô, Cristiano, olha aí na câmera. Olha lá, Ângela. Aí, Ângela, Aê. linda. Aí, lindinha. Tirou a máscara. Foi dar um retoque na maquiagem. Olha lá, ó. Devia estar naquela bagaceira normal de quarta-feira à tarde, né, Rubinho? Certeza. Aí sim. Olha lá, ó. Meteu um brilho. Olha lá, meteu um... Ó, aí sim. Preenchimento labial também, ó. Preenchimento labial, tá nodoso aí. Aí. Alô. Vai, amigo. Solta o Alô. monstro. O monstro tá falhando. Oxi, que isso. Monstro delete. Então tá, pessoal. Então,
nesse momento, então, às 20h34, eu vou me despedir de todos vocês que compareceram aqui em mais esse evento trepidante da Labuco, agradecendo a participação calorosa de vocês, agradecer aí o Germano, agradecer a Ângela, que vieram prestigiar o chefe, e dizer ao chefe que foi realmente muito legal, muito bom rever você, tá? Pra gente matar a saudade. Mande um abraço para os seus aí, especialmente para a dona Lélia, a pressão. E aquelas perguntas que eu andei fazendo para você aquele dia lá, quem está me dando suas capivaras é o Cabecinha, viu? O Cabecinha está me dando suas capivaras aí, dos boletos, contando os seus podres aí. Tô ligado, você anda muito nervoso. É muito cruel, tá? Manda um beijo para sua neném, manda um beijo para todo mundo aí, especialmente para a Lélia. Na hora que ela fritar aquele quibe. Ali é pressão, é quibe e o charuto. É isso aí. Tá? Um beijo para todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, Ângela. Abraço a todo mundo. Obrigado. Tchau, todo mundo. Eu agora vou embora, que eu tenho que dar aula 9 horas. É nóis. Um abraço. Tchau para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado. Tchau. E aí, Paulinha, sucesso, hein? Então tá, pessoal. Você que está assistindo a gravação, Obrigada. grande abraço. Gostou, Paulinha? Muito bom, show de bola.